É muito difícil falar sobre o que não comprar ou sobre o que comprar quando for morar sozinho. Porque eu poderia simplesmente listar um monte de coisa aqui, mas pode ser que esse monte de coisa não faça sentido para você. Se eu colocar aqui comprar um aquecedor, pode fazer sentido se você mora no sul, onde tem períodos do ano ali que são bastante frios, né? Mas se você mora no Nordeste, por exemplo, igual a Adria, né, que veio do Nordeste, não faz sentido nenhum, porque lá é calor, bastante calor o tempo inteiro. Então por aqui, já que eu não consigo ter essa pessoalidade, já que eu não consigo saber quem é você, quais são as suas circunstâncias, quanto de dinheiro você tem, quanto de dinheiro você não tem, o jeito que eu vou falar sobre isso é um pouco diferente. Mas eu quero deixar a coisa mais prática e geral possível. Então eu vou falar mais sobre formas de comprar, mais sobre ideias do que coisas específicas. Mesmo que você tenha pouco dinheiro ou muito dinheiro, isso vai valer para você de alguma forma. E a primeira ideia é não comprar só porque está muito barato. A gente está chegando aí em uma época que todo mundo se prepara para gastar, que é o Black Friday. Novembro, Black Week, promoção, 70% de desconto, 50% de desconto. A gente começa a pesquisar mesmo certas coisas. Então, vira um hábito durante esse período, ou durante períodos de compra, entrar no Mercado Livre, no Magalu, enfim, em lugares que vendem coisas e ficar olhando os preços. Só que o que pode acontecer é a gente ver uma coisa que nem sempre a gente precisa, nem sempre vai ser útil para a nossa vida, mas despertar a vontade de comprar só porque tá muito barato. A gente vê lá o desconto de R$1.500 por R$1.000, de R$2.000 por 500, aí você fala, meu Deus, eu não posso perder essa oportunidade. Isso aí pode estar associado ao prazer de comprar. Existem vários estudos científicos, eu vou citar alguns aqui. Um que foi publicado em 2007 na revista Neuropsicofarmacologia, em inglês, né, eu estou traduzindo aqui, que demonstra que as pessoas que compram aumentam o nível de dopamina no cérebro. Tem um outro estudo de 2010 que foi publicado no Jornal da Neurociência, fala que a área que é associada à dor no cérebro tem uma redução de atividade. Ou seja, só aí a gente já vê, né? Aumento de dopamina, redução de atividade na área de dor, prazer. Então a gente começa a gastar por prazer em comprar. Também tem vários outros estudos que foram publicados mostrando como a cultura de consumo incentiva a gente gastar simplesmente por gastar. E isso está associado a uma certa recompensa, a um certo prazer. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Comprar só porque está muito barato, você vai acumular espaço que não precisa na sua casa, vai ter um monte de trambolho ali para você se livrar depois, no fim das contas, né? Porque a maioria dessas coisas, quando a gente compra só porque estava barato, muitas vezes a gente não usa. Comprar coisas de baixa qualidade ou de péssima qualidade. E eu até entendo o raciocínio por trás, porque eu já passei por isso. Quando eu era mais novo, trabalhava no telemarketing, eu ia numa galeria que tinha lá e comprava um monte de camisa por R$5, R$6. O problema é que essas camisas, o tecido dela é tão ruim que ela vai ressecando, ela vai derretendo. 1, 2 semanas depois que eu comprei, ela já estava sem cor. Tinha umas que ficavam desbeiçadas, tinha outras que ficavam muito apertadas. Então, cada uma respondia de um jeito, eu tinha que comprar outras em menos de um mês depois, né? 1, 2 meses depois já tinha que comprar outra. Nessa vontade de querer economizar, a gente acaba comprando coisa muito ruim e tem que comprar de novo daqui a um tempo. Mesmo que você tenha pouco dinheiro, vale a pena segurar um pouco mais, controlar ali os gastos, para você conseguir pegar uma roupa ou qualquer outra coisa de uma qualidade um pouco melhor. Às vezes vale a pena até parcelar no cartão de crédito, com bastante cuidado no começo, porque senão você pode criar uma dívida enorme, para você conseguir pegar uma coisa de qualidade. Parcela em poucas vezes que você consiga pagar e não fica uma coisa se arrastando por muito tempo, que essa coisa vai durar enquanto você está pagando. Meia, por exemplo, você vai lá e compra um pacotão com várias meias, você lava ela 2, 3 vezes, já tá ruim de usar. Ela já começa a desfiar, já começa a derreter. Comprar só porque a outra pessoa tem. Quando eu era criança, o meu tio, que tem a minha idade, né, ele é 6 meses mais velho que eu, e meu primo, que é 2 anos mais velho que eu, eles tinham ganho ou comprado, eu não lembro exatamente, um PlayStation 2. Era lançamento, assim, pouco tempo depois do lançamento e tudo mais. E adivinha, né? Eu era criança, olhei aquilo lá e falei, eu quero um PlayStation 2. E eu já trabalhava, só que o trabalho ali
não me dava um dinheiro que eu conseguiria juntar R$2.000 para comprar um PlayStation 2. E aí o que eu fiz? Recorri ao meu pai. Pai, me dá um Play 2, eu quero um Play 2, me dá um Play 2. E eu virei um chato por causa de um Play 2, que na verdade eu nem sabia o que eu queria fazer com o Play 2. Eu sabia que era jogar, mas eu queria só porque meu primo e meu tio tinha. E isso é esquisito, né? Uma porque não é uma vontade própria sua, outra porque se eu comprasse naquela época eu ia jogar durante uma semana e talvez encostar um negócio de R$2.000. Então, graças a Deus, meu pai não me deu o Play 2, eu acho que ele não tinha condições e também não queria me dar. E foi bom. Hoje eu percebo que eu não sou uma pessoa que joga muito videogame. Pode ser por causa disso, mas não é um negócio que tá na minha vida constantemente, não é um negócio que eu faço toda semana, não é um negócio é um negócio que eu fico às vezes até meses sem jogar. Então não é uma coisa que afeta a minha vida. Comprar coisas só porque os outros têm, você vai ter um resultado de vida que não foi você que escolheu. E muitas vezes a gente compra, se espelha em alguém que tem uma vida que a gente não gosta. Se espelhar nas atitudes, no que a pessoa faz, no que a pessoa tem, transforma a nossa vida para a vida parecida daquela pessoa, pode não ser uma boa decisão. Sem contar que isso tem um nome, né? Chama inveja. Coisas que você acha que você vai usar um dia. Eu aprendi um negócio na minha vida. Eu já comprei algumas coisas que ficaram paradas com a ideia de que eu faria. E já deixei de comprar também porque eu percebi isso. Se eu não estou imerso naquele mundo durante muito tempo, provavelmente é só fogo no... Quando eu comprei minha primeira câmera, eu decidi que eu ia trabalhar com fotografia. E foi mais ou menos nessa ideia, né? Eu vou comprar porque um dia eu vou trabalhar com fotografia. E de fato eu cheguei a trabalhar com fotografia e isso evoluiu para vídeo. Hoje é minha profissão. Mas eu percebi que eu só fiz isso porque eu já estava imerso nesse mundo. Eu já fazia fotografia mesmo sem ter a ferramenta adequada. Era uma coisa que estava no meu dia a dia. Eu já registrava as coisas, já filmava com um celularzinho velho que eu tinha, isso desde muito tempo. Então não foi difícil para eu colocar aquilo na minha vida com uma nova ferramenta. Um outro exemplo meu, eu gosto de pescar de vez em quando. É uma coisa que eu faço uma vez a cada 2, 3 meses. E me deu uma vontade louca ali de comprar um caiaque, porque eu comecei a ver vídeo no YouTube e aí tinha uns caras que pegavam um caiaque e saía pela represa ali pescando, e eu comecei a imaginar, nossa, imagina as possibilidades, eu poderia pescar em tal lugar, poderia pescar tais peixes, né? Poderia explorar muito mais, sem contar que é divertido, tranquilizante, não sei o que. Eu vou usar isso um dia, vai funcionar, e eu fui lá e não comprei. Porque eu sabia que toda essa explicação racional era eu tentando me convencer de uma vontade que estava naquele momento. Sabe o que aconteceu? Passou um mês, a vontade foi embora. Se eu tivesse comprado, ia ter um trambolho aqui na minha casa, que eu não tenho um lugar próprio para guardar ele. Provavelmente ia atrapalhar eu, a Adria, o nosso dia a dia, o nosso convívio. A vida ia ficar mais pesada, porque a gente tem um acúmulo de coisas desnecessárias. E uma hora eu ia ter que me desfazer disso. A gente vive num mundo onde tem muita propaganda, muita gente que influencia as nossas decisões. Então, você tá no Instagram aqui, você vê uma pessoa tocando violão e você acorda um dia e fala, pô, acho que eu quero um violão. E aí, você fica com aquela vontade de comprar um violão, você tem o dinheiro, você vai lá e compra o violão. O que acontece? Para tocar um violão, exige tempo, dedicação, estudo. Você não vai fazer isso. E aí, essa coisa fica encostada. Você comprou na ideia de, eu poderia me tornar, seria legal se eu fosse... mas de fato você não faz. E você percebe que isso independe se você tem muito dinheiro ou não. Mas lembrando que você pode fazer o que você quiser. Eu não estou aqui para ditar uma regra para sua vida. O que eu quero compartilhar é a minha experiência e uma forma que eu vi de deixar a minha vida mais leve. Que eu não entro em dívida, que eu não preciso, eu não compro coisa que fica parada me atrapalhando depois. E mesmo quando eu percebo que algumas coisas foram deixadas de ser usadas, eu vendo. Ou eu dou, eu faço alguma coisa para não ficar ali no caminho físico atrapalhando e acumulando bagunça no meu dia a dia. E em geral, se você for perceber, se fosse amarrar tudo em uma ideia central não compra aquilo que você não precisa ou aquilo que não vai te gerar algo benéfico para sua vida. Seja um retorno financeiro, seja realmente um momento de lazer útil para você e para sua família, porque senão vai ficar só um peso a mais para você colocar na sua vida. E visualmente também, né, atrapalha, fica pesado, fica esquisito, a vida fica mais
esquisita, né? Quando você tem coisas demais que você não precisa. Principalmente se você tem muito dinheiro. Se gostou do vídeo, deixa seu like, já se inscreve no canal para continuar acompanhando e eu te vejo no próximo. Abraço!